Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos irmãos e irmãs que também nos acompanham pelas redes sociais da paróquia, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos celebrando o mês da Bíblia, mês de setembro, em que nós estamos refletindo o livro do Deuteronômio com o tema "Estende a tua mão para o teu irmão", Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. Justamente nos motivando a sermos sensíveis à solidariedade para com os nossos irmãos e irmãs. Nesse sentido, nós também rezamos em ação de graças a Deus pela vida, pelo ministério do nosso pároco, o Padre Dálio, de modo especial nesse dia 14, amanhã, ele fará 12 anos que está aqui à frente, dos trabalhos da comunidade. Então, em nome de toda a comunidade, também a nossa gratidão a Deus por toda a dedicação, por todo o carinho, e por todo o zelo que ele, como bom pastor, tem por esta comunidade, por esta paróquia. E nós estamos rezando o capítulo 18, do Evangelho de São Mateus. Esse capítulo 18 nos fala do discurso eclesial ou do discurso comunitário de Jesus, onde vimos no domingo passado, quando Jesus nos apresentava então o perfil da comunidade cristã. Como que a comunidade cristã ela deve viver, e acolher os seus irmãos. Uma comunidade que é capaz, de fraternalmente corrigir os erros do irmão, mas também deixar-se ser corrigida pelos seus erros. Esse é o exemplo, é o modelo, é o perfil da comunidade para Jesus, onde nos motivava a viver esta experiência. Ainda nessa dinâmica da vida comunitária, a liturgia de hoje, desse 24º domingo do tempo comum, vem justamente nos propor a refletir a importância do perdão para a comunidade e para cada um de nós em especial. Então, como nós acabamos de ouvir nas nossas leituras de hoje, especialmente no Evangelho, onde nos apresenta esse Deus que nos ama sem medida e que o perdão é sinônimo do amor. Só é capaz de perdoar quem de fato cultiva no seu coração o mandamento do amor que Jesus já havia nos apresentado dias atrás. O maior, o primeiro e o maior de todos os mandamentos é amar a Deus e amar o irmão. Esse amor que faz com que supere todos os demais mandamentos. Resumindo, todos os demais. No Evangelho, Pedro então chega para Jesus e pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Havia no tempo de Jesus uma escola rabínica em que havia então o limite para perdoar a pessoa. 3 vezes era o limite para perdoar uma pessoa que cometesse um pecado. Pedro, ele até consegue avançar um pouquinho mais nesta dinâmica. Até 7 vezes. 7 para nós, na Bíblia, indica plenitude, perfeição, totalidade. E 7 é um pouquinho mais que o dobro de 3. Então, Pedro consegue avançar um pouco mais nessa experiência do perdão. Mas Jesus, através de Pedro, nos pede que devemos avançar mais ainda, porque o perdão de Deus não tem limites, não se contabiliza, não é uma matemática.
Não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? Então, quer dizer, Jesus mostra-nos que a relação na comunidade cristã, ela não pode se condicionar a cálculos. Esta comunidade que é convidada a fazer a experiência da correção fraterna e de deixar-se corrigir fraternalmente, é essa comunidade também que faz a experiência do perdão cotidianamente. Porque nós, enquanto comunidade, nós não somos comunidade, não estamos na comunidade, porque somos os melhores dentre a sociedade e nem porque somos os piores. Não estamos aqui porque somos os perfeitos, mas justamente porque nós queremos experimentar essa perfeição na experiência e na vida do próprio Jesus Cristo. E é lógico que para isso nós enfrentamos as nossas dificuldades cotidianas, na família, no trabalho, nas nossas convivências diárias. Nós também passamos por situações difíceis e que muitas vezes nos leva ao fechamento, ao endurecimento do nosso coração, muitas vezes sem que a gente tenha a intenção, o desejo, mas diante dos desafios da vida nós nos fechamos para o nosso irmão. E é justamente por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós fazemos parte de uma comunidade. Porque na comunidade nós também queremos aprender com Jesus e com os irmãos a experiência e o mandamento do amor que nos leva ao perdão. Jesus, então, para ilustrar a importância do perdão, ele conta a parábola de um rei, aqui já nos dá a entender que era algo muito poderoso, que resolve então chamar todos os empregados para prestação de contas. Um desses seus empregados, que lhe devia uma grande fortuna, segundo os historiadores bíblicos, né, esse homem devia 10.000 talentos. Um talento correspondia a 30 quilos de ouro. 10.000 talentos correspondia, então, 30.000 quilos de ouro. Ou seja, justamente para nos dizer, ninguém é capaz de pagar essa dívida. Para dizer que esse homem somos nós. E esse rei é Deus. E que nós temos uma dívida com Deus que é impagável, que é a vida. E quando esse homem pede a Deus, pede ao rei um prazo, um tempo, o rei não só dá um prazo, um tempo, como lhe perdoa toda a dívida. Isso para mostrar a abundância do perdão ilimitado de Deus sobre nós. Deus é amor, nos diz a carta de São João, mas também Deus é perdão, porque o perdão é sinônimo do amor. Então Deus é justamente esse que derrama, né, de forma ilimitada o perdão sobre nós. Nos perdoa sempre. Claro que o perdão de Deus não está condicionado com o nosso perdão. Isto é, não é que eu só vou ser perdoado por Deus se eu também perdoar o meu irmão. Senão seria uma moeda de troca, né? Eu faço isso, em troca Deus tem que me dar aquilo. Independente de eu ser capaz ou não de perdoar alguém, Deus me perdoa porque faz parte da essência de Deus. A essência de Deus é o amor, a essência de Deus é o perdão. Se um dia Deus deixar de perdoar, se um dia Deus deixar de amar, Ele deixa de ser Deus. Porque a essência de Deus é o amor e o perdão, de forma incondicional. Agora, o que Jesus quer nos mostrar, que nós não podemos ser incoerentes. Como é que eu peço perdão a Deus dos meus pecados, mas não sou capaz de perdoar o meu irmão? Aquele mesmo homem, ao sair dali, encontra com um dos seus companheiros que lhe devia uma quantia irrisória, 100 moedas, e ele não é capaz de perdoar o seu irmão. Pior ainda, não só não perdoa, como impede o seu irmão
de poder lutar, trabalhar para pagar a dívida. Coloca na prisão. Quem é que vai conseguir pagar uma dívida se está preso? Impossibilitado de trabalhar para conseguir pagar tal dívida. Então, Jesus vem nos mostrar justamente isso, né? Cuidado para nós não sermos incoerentes, né? Assim nós rezamos na oração do Pai Nosso, né? Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Será que de fato nós estamos abertos para perdoar a quem nos ofendeu? Essa é a pergunta e é isso que Jesus nos leva a refletir. Há um teólogo da igreja, né, chamado José Tolentino. Ele vai nos dizer que o perdão é o lugar por excelência, onde experimentamos aquilo que Deus é, né? Muitas vezes a nossa limitação humana nos impede de compreender e de alcançar Deus como ser, talvez impossível, mas são essas atitudes que Jesus vem nos ensinar, que nos faz de fato experimentar aquilo que Deus é. Então toda vez que eu me abro ao perdão, toda vez que eu me abro ao gesto de solidariedade, de amor para com o próximo, na verdade eu estou experimentando aquilo que Deus é. Ele vai nos dizer que nós somos oração, justamente porque somos seres de relação. Nós nos relacionamos na oração conosco, nós nos relacionamos com Deus, e obviamente essa relação com Deus nos leva à relação com o outro, por isso nós somos oração. E é por isso que essas atitudes é que nos levam então a experimentar aquilo que Deus é. Então ele vai dizer que o perdão não é simplesmente um desculpar-se, porque o desculpar-se está muito ligado com a questão racional, né? Nós muitas vezes queremos entender o porquê a pessoa nos magoou, porquê que a pessoa cometeu tal ato. Para Deus não, Deus ele não quer saber o porquê que eu ofendi. Para Deus o mais importante é quando eu me recorro a Ele com humildade, implorando a sua misericórdia, e Ele simplesmente perdoa. O perdão não é simplesmente um esquecimento, porque às vezes a gente costuma dizer, eu perdoei aquela pessoa, eu vou esquecer. Mas à medida que eu tento esquecer aquela mágoa que a pessoa fez contra mim, eu esqueço a pessoa também. E é muito mais cômodo eu me afastar daquela pessoa para eu não lembrar daquela ofensa. É o contrário, né? É difícil, a ofensa muitas vezes ela cria uma ferida em nós e essa ferida não cicatriza simplesmente com o esquecimento. E é importante que eu lembre desta ofensa, não para afastar daquela pessoa que me ofendeu, mas para que eu possa enfrentar dia a dia esses desafios e superando junto com esta pessoa. Isso que é o perdão. E o perdão não é simplesmente fazer justiça. Muitas vezes cometemos delitos na sociedade e que a interpretação da justiça muitas vezes nos leva à condenação. Mas o perdão ela vai além disso, né? O perdão nos leva a outra dimensão da vida. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o que é o perdão? Segundo esse teólogo, o perdão é amar o amor. E amar o amor é ser capaz de curar e deixar ser curado. E esse curar e deixar ser curado é justamente quando eu sou capaz de enfrentar, né, com perseverança, com consciência, com clareza da minha fé, capaz de enfrentar as ofensas e aqueles que nos ofenderam, não como rivais, mas como irmãos, reconhecendo a limitação de cada um, e nesse sentido, a gente poder buscar sempre a reconciliação. Buscar resgatar, não para nós, mas para Deus, a dignidade desse nosso irmão, como nos apresentava também o Evangelho passado. Então, as leituras, né, a primeira leitura do livro do Eclesiástico nos lembra justamente que esse fechamento para o perdão é quando eu conservo dentro de mim a raiva, a ira, o ódio,
que me leva a esse sentimento de vingança, e esse sentimento é um sentimento da infelicidade. É um sentimento que não me leva à realização enquanto pessoa. Portanto, o melhor remédio é perdoar e se perdoar também, né? Quando eu perdoo, eu me liberto, né? Eu vou me libertando desses sentimentos e vou me tornando uma pessoa realizada. São Paulo nos diz que a comunidade cristã, ela tem de ser o lugar do amor, o lugar do respeito pelo outro, o lugar da aceitação das diferenças, o lugar do perdão. Então, o perdão é essa tolerância, esse respeito pela diferença, esse respeito pelo outro, que Jesus propõe para a gente poder viver bem como comunidade. Uma missão difícil, mas não é impossível. Precisamos trabalhar dia a dia dentro de nós, no nosso coração, fechando-nos para o egoísmo, fechando-nos para a raiva, para o ódio e abrindo-nos, dando espaço para a experiência do amor, a experiência do acolhimento. É isso que vai gerar em nós a alegria do perdão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus